pessoal! Nesta aula nós vamos estar aprendendo sobre seleção, textos e cotas. Então, textos e cotas está nesse bloco aqui. Então, vamos começar falando sobre seleção. As formas de seleção do AutoCAD são através dos cliques do mouse. Por exemplo, eu posso clicar na linha, a linha está selecionada. Ou, para facilitar nosso trabalho, nós temos as caixas de seleção, que são essas aqui. Nós temos a caixa verde e a caixa azul. A caixa verde é sempre que selecionarmos da direita para a esquerda, tanto para cima como para baixo do ponto inicial. E a caixa azul sempre quando for da esquerda para a direita, tanto para cima como para baixo. Então, qual seria a diferença delas? Vamos lá. Suponhamos que eu quero selecionar somente essas três linhas. Então, para mim não ter que ficar dando 3 cliques, eu posso selecionar elas com caixa azul. A caixa azul vai selecionar somente o que for pego por inteiro. Então, pegou essas 3 linhas inteiras, ela está selecionada. A caixa verde, do contrário, ela seleciona tudo o que toca. Então, se eu usar a caixa verde para essa seleção, ó, além das 3 linhas, selecionou as outras também, ó, porque ela tocou nelas. Então, esta é a diferença entre as duas caixas de seleção. E para fazer essas caixas, basta dar um clique, aí você arrasta a caixa que quer, e outro clique para confirmar. Não precisa segurar o mouse. Se vocês segurarem o mouse, vocês têm um outro tipo de seleção, que é uma forma de desenho, né? Particularmente eu não uso essa forma. Eu uso só as caixas verde e azul. São mais que suficientes. E um outro comando bem bacana que iremos utilizar algumas vezes é o Select Similar. No caso, ele seleciona peças similares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vou selecionar esta pia e vou usar o comando Select S. Com Select S ele já atende tudo. Enter. Notem que ele selecionou a outra pia, porque era uma peça similar a ela. Então isso vale para vários tipos de objetos similares. Agora vamos falar sobre textos. Temos aqui a ferramenta de textos. Ao clicarmos nela, temos duas opções: Multiline Text e Single Text. Single Text eu vou mostrar primeiro. A gente seleciona aqui, cria um tamanho qualquer, que vai servir de base para o tamanho do texto, né? E ele abre aí o cursor para digitar o texto. Ó. Vou colocar aí maiúsculo AAA. E daí, Enter, ele abre outra linha. Se eu der espaço para apagar, ele volta. E ESC para desativar o comando. Notem que esse texto é simplesmente um texto. Ó. Se eu clicar nele, ele aparece um pontinho aqui. Se eu clicar 2 vezes para editar ele, eu posso mudar ele, mas é somente isso. Então eu aconselho, sempre que forem usar textos, vocês usarem a outra opção, Multiline Text. Qual que é a diferença? Vou mostrar. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou abrir uma caixa, que ele no caso te dá uma caixa para você abrir. E vou digitar AAA. Só que notem que ele tem um editor próprio, como se fosse o Microsoft Word, onde você pode estar configurando tipo de letra, tamanhos de letra. Se for um texto grande, tem as opções de justificar, transformar em colunas, entre outros, né? Também, para esse caso, tem até algumas opções, por exemplo, ó, vou digitar 3A minúsculo. Cliquei fora, já confirmou, né? Ao clicar aqui 2 vezes, ó, abre novamente a caixa de edição. E eu posso selecionar e tem algumas opções a mais. Olha essa aqui, por exemplo. Deixar tudo maiúsculo ou deixar tudo minúsculo. Tem ambas as opções. Então eu aconselho sempre deixar dessa maneira. Agora imagine que vocês peguem um projeto que já tem muito texto e já estão dessa forma aqui, ó. Não, e vocês querem fazer uma edição especial e não dá. Então tem um comando que vocês podem estar fazendo que é esse aqui, ó. TXT, ele já vai auto-preencher, ó. 2MTXT, aquele ali, ó. É o primeiro texto. Ao usar esse comando, ele transforma esse single text em multiline. Notem agora, se eu clicar 2 vezes, ó, ele abre a caixa de seleção. Só tomem cuidado para não selecionar 2 textos de uma vez para usar esse comando, porque aí ele vai juntar os 2 num único texto. E algumas vezes nós queremos separados, né? Como é aqui no caso da prancha, no carimbo, ó, cada um é separado. Então, se eu usar nele aqui, eu junto tudo. Então, não é o que eu quero, né? Então, tem que fazer um por um, se for o caso. Então, eu já vou deixar um texto aqui, já com o nome do quarto, né? Vou pegar esse quarto aqui e renomear aqui, ó. Quarto. Ok? Beleza. Além desse comando de texto, temos também aqui outras ferramentas. Por exemplo, essa de cota. Eu vou clicar nela e digamos que eu quero fazer uma cota de quanto mede daqui até aqui, ó. Notem que ela já vem por padrão com um formato, ó. Então aqui tem 4 metros. Ficou grande, ficou estranho, né? Então antes de clicar aqui, nós temos que fazer um ajuste nela. Então nós vamos aqui em cota, clico aqui e vamos criar uma cota própria.
Então, eu vou pôr nova. Vamos chamar ela aqui de aula 05. Continue. E pronto, ela abriu aqui então o menu dela. Esse desenho serve para ilustrar mais ou menos o que está acontecendo. Então, linhas. Como é um desenho arquitetônico, nós não utilizamos linhas para medir as paredes, só o número. Então, as linhas nós vamos desligar elas, aqui e aqui. Esta outra linha aqui também das laterais, também não utilizamos. Então, vamos desligar ela. Aí ficou só o número, certo? Então, daqui é só isso. Vamos lá para simbologia e flechas. Não vamos mexer porque tiramos elas, né? Mas podemos configurar o tipo de flecha, o tipo de simbologia que vai nas linhas. Nesse caso, nós estamos ignorando. Vamos para o texto. O texto, nós podemos escolher o estilo, que no caso é a fonte, né? Depende do projeto, se ele for um projeto assim mais bonito, pode até ser um Arial, né, que a gente usa. Mas se for um projeto muito técnico, eu aconselho usar uma fonte fina. Um exemplo que eu dou é essa fonte que chama Simplex. Eu vou clicar nela, aplicar, fechar. Ela é bem fina, então ela não polui tanto o projeto. Então eu aconselho, principalmente para cota, que é uma coisa mais discreta, né, que não deve atrapalhar muito o desenho que está lá, eu aconselho usar essa cota fina. Cor. Em textos de projeto, na verdade em qualquer linha, né, eu não aconselho usar coisa amarela, porque na hora de plotar fica muito ruim. Para cota eu gosto muito de usar vermelho. Tamanho do texto, depois nós vamos ver como ficou lá, se nós vamos alterar ou não. E por enquanto acho que é isso. Unidades. Precisão 2 casas. Unidade decimal. Aqui está ok. Este campo aqui serve para quando for um número só, por exemplo, ali no nosso projeto ficou o número 4, né? Nós escolhemos 2 casas depois da vírgula, mas ele não vai aparecer, só vai aparecer se tiver valor. Por exemplo, se fosse 4.15, aí ia aparecer. Como é só 4, não aparece nada. Então, se a gente desclicar esse aqui, ele vai aparecer também, igual aqui, 16.6. Ao desclicar, 16.60, ele vai manter as 2 casas após a vírgula, mesmo se não tiver valor. Então, é legal para ficar padronizado, né? E por enquanto eu acho que é só. Vamos dar OK e ver como ficou. OK, close. E vamos criar uma cota nova. Deixa eu deletar essa que eu fiz aqui. Vamos lá, cota, a mesma distância. Olha lá, ficou grande, né? 4. Então podemos ajustar de 2 formas. Ajustar o tamanho da letra ou a escala total do conjunto de cotas, né? Eu prefiro ajustar a escala. Então, vou selecionar aqui. Vamos novamente aqui, na verdade não precisa selecionar, tá? Basta que aqui, esse que nós criamos esteja selecionado. E nós vamos, em vez de new, agora em modificar. Modify. Nós vamos aqui em, deixa eu ver, fit. Text, fit, acho que é fit mesmo. Isso, é escala. Aqui onde está a escala, está número 1. Vamos colocar 0.1. Então nós vamos diminuir esse desenho, como se fosse diminuir 10 vezes essa escala. OK, close e pronto, ficou um tamanhozinho legal. Está meio grande ainda, na minha opinião, né? Então a gente pode estar diminuindo um pouco, mas agora sim a gente vai direto na letra. Então vamos lá aqui, Annotation. Já está selecionado, né? Modify. E a fonte do texto, ao invés de 2.500, vamos por 1.5. OK, close. Aí, agora eu achei que ficou bom. Os textos do desenho, quando a gente não sabe se ficou grande ou não, toma de base sempre os textos aqui do carimbo. Tem que ficar mais ou menos o tamanho deles. Os textos menores, mais ou menos o tamanho menor do carimbo. E os maiores, às vezes tem um título aqui, né? Dos tamanhos maiores. Mas respeitando mais ou menos o tamanho do carimbo, nunca fica extrapolado demais. Então temos aqui a cota. O mesmo serve para esse ícone de anotação, né? Vamos criar um específico para ele para vocês verem. É o mesmo esquema da flecha, né? Vou criar um novo. Aula 5. E esse é com flecha, né? Então não vamos mexer muito nas flechas. Vamos colocar a cor vermelho. Notem que a flecha ficou vermelha. O tipo, não vou mexer no tipo. E aqui em texto também, deixa eu ver, não, só na cor mesmo. Vamos colocar a cor do texto. Coloquei vermelho. OK. Close. E agora vamos então usar ele. É uma anotação, vamos supor que eu quero pôr alguma nota em alguma coisa que é especial. Por exemplo, aqui,
Deixa eu desligar o F8, né? Agora eu vou indicar. Eu quero indicar que ali tem um pilar. Não é só uma parede. Cliquei fora, tá ali, pilar. Tá grande, né? Vamos arrumar então o tamanho da escala. Voltamos aqui. Modify. E aqui onde está a escala, vamos fazer o mesmo tipo de escala da cota, 0.1. Ok. E close. Aí. Tá grande ainda, né? Mas se for mexer agora, mexe no tamanho da fonte. Notem que a flecha também não apareceu. Nós podemos mexer nisso também. Ó. Então, aqui na fonte, estava 4. Vamos pôr igual o texto. Estava 1.5, né, o texto da cota. E aqui na flecha, que estamos com esse símbolo normal, vamos diminuir o tamanho dela para 1. Ok. Close. Aí agora apareceu. Que estava muito grande, ela não cabia nesse espaço. Então, é assim que funciona esse comando. Temos a tabela para criar uma tabela de anotação, mas isso aqui eu particularmente não uso e também seria uma coisa mais intermediária e não básica, né? Então, para anotação, seria isso. E é o que nós vamos usar nesse projeto quando for completar ele. Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula.